Às vezes você pode estar perguntando por que desses balões desse painel aí. Porque ontem teve o culto das mulheres aqui, a irmã Sandra, como sempre, fez aí essa arte muito bonita. Aí eu disse para ela não tirar, porque dia 8 do mês que vem é o aniversário da igreja. Ele já fica aí como decoração para a igreja. Amém? Só o rosa que não fica legal, né? Mas a dona Sandra vai trocar os balões para nós. Né? Não? Camisa rosa. Camisa rosa. A minha está combinando. Né? Aí, em nome de Jesus, ele vai ter novidade no dia 8. Amém? Vamos continuar o livro de Samuel. Nós começamos no capítulo 1, agora nós estamos no capítulo 3. Vamos ler o texto? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte-se, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte-se e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, no qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará pronunciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Se assente. Amém? Domingo passado, o tema da mensagem do domingo passado foi uma família que fracassou. Eu vou trazer algumas coisas, porque às vezes você pode não ter ouvido, por não ter estado aqui por algum motivo, e hoje nós vamos relembrar para dar continuidade na história. Domingo passado nós falamos da família do sacerdote Eli e os seus dois filhos, Ofni e Finéias. A gente percebe que essa família tinha tudo para ser um sucesso em Israel, mas essa família fracassa. Por que eles tinham tudo para dar certo? Porque Eli era sacerdote, seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes.
Eles viviam, eles cresceram na igreja, como nós falamos, eles cresceram convivendo com as coisas de Deus, com as coisas que eram sagradas do Senhor, mas como nós falamos no domingo passado, eles só estavam dentro da casa do Senhor, mas eles não estavam com Deus, eles não conheciam a Deus. E é o que nós citamos no domingo passado, que você pode ter crescido na igreja, nascido na igreja, morrido na igreja, vivido na igreja, casado na igreja, batizado na igreja, mas a pessoa pode acordar no inferno, porque ela só estava na igreja, ela não estava em Deus. Estar na igreja é bom, mas o que tem acontecido é necessário, mas o que tem acontecido é que muitas pessoas só estão na igreja, elas não conhecem a Deus. E os filhos desse sacerdote, eles transformaram, eles pegavam o que não cabia a eles, e eles transformaram a casa do Senhor em um prostíbulo. Eles tinham relações sexuais com as mulheres que eram voluntárias na casa do Senhor, e eles estavam tendo essa relação sexual, e eles estavam não exercendo o seu papel de sacerdote como devia ser feito. Pode até parecer estranho, mas se você olhar no capítulo 3, no capítulo 2 que nós olhamos no domingo passado, esses homens eram profanos, porque eles blasfemavam. A Bíblia chama eles de filhos de Belial, e eles eram sacerdotes, mas eles viviam escandalosamente na imoralidade. O texto diz aqui, pode deixar, eu sem microfone, próxima coisa que eu vou comprar o microfone, amém? As cadeiras, eu tenho a boca muito grande, eu não consigo, eu sou igual o Thiago, não consigo guardar segredo, mas é porque nós estamos na compra das cadeiras. Sexta-feira passada eu fui lá e dei a entrada para comprar as cadeiras, amém? Pela fé eu já fui lá e dei a quantia que foi arrecadado. Então no dia 8, que é domingo, no dia do aniversário da igreja, nós não vamos mais sentar nessas cadeiras de plástico, amém? Isso não significa que nós temos que relaxar e parar de arrecadar dinheiro para pagar as cadeiras. Foi um ato de fé que eu tive, amém? Se não der para pagar lá, eu não monto o nome da igreja que vai estar no balaio. Então eu conto com as ofertas e conto com as orações de todos, com o dízimo e com as ofertas de todos, para a gente arcar com essa compra que nós fizemos, amém? E depois disso eu vou comprar, dar uma melhorada no som aqui, vou comprar um microfone novo, aquele microfone aqui. Eu não sei se eu vou me adaptar a eles, mas... Tenho eu contigo, né? Primeiro o meu, depois o seu. Mas tudo é possível. Eu não achei que Deus fosse... Não, eu acho, tenho certeza. Mas eu me assustei com o milagre que Deus fez em 30 dias nas pontas das cadeiras. Amém? Lembra que quando eu comecei esse projeto das cadeiras, eu peguei uma mensagem que o tema era: Deus começa quando nós começamos. Então, quando você começa a buscar, você vai ter a resposta. Quando você começa a bater, a porta vai se abrir. Amém? E nós começamos a buscar, começamos a orar, eu nunca pedi tanto dinheiro para as pessoas como pastor, como eu pedi. Eu mandei mensagem para todo mundo pedindo dinheiro para as cadeiras. Amém? Perdi o fio da meada. Os sacerdotes, filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes, mas eles viviam na imoralidade. Eles usavam da posição eclesiástica que eles tinham para ter relações sexuais com as mulheres, porque o texto dá a entender que havia, desde o tabernáculo, lá da época de Moisés, havia mulheres que ajudavam no funcionamento do tabernáculo. E esses homens usavam de violência, usavam a posição que eles tinham para forçar as mulheres. E o texto dá a entender que era como se as mulheres tivessem se tornado prostitutas cultuais, porque naquela época havia alguns templos onde havia mulheres que vendiam o seu corpo, entregavam o seu corpo como prostituta. Então esses homens, eles agiam com violência, eles não respeitavam a casa do Senhor, a santidade que era exigida deles. E Deus, nós falamos no domingo passado, que Deus traria juízo sobre essa família e sobre o sacerdote Eli e sobre os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Agora a mensagem de hoje
é o chamado de Samuel e o juízo de Deus sobre a casa do sacerdote Eli. Então, nesse texto, se pelo tempo, nós vamos aprender duas coisas. Aqui vai ser falado sobre o chamado de Samuel, que seria aquele que assumiu o lugar do sacerdote Eli, e também nós vamos ver aqui nesse capítulo 3 o juízo de Deus sobre a casa do sacerdote Eli. Entenda uma coisa, Deus ele vai fazer juízo sobre aqueles que não obedecem, sobre aqueles que sabem a verdade, mas andam como se não soubessem da verdade. Então nós temos que entender isso. Está funcionando? Porque tem muita gente que culpa o diabo, né? O diabo é culpado de tudo. É a gente que não se prepara para oferecer sacrifício a Deus. Porque eu comprei isso aqui para melhorar lá. Então, nessa mensagem, vamos ver o chamado de Samuel e o juízo de Deus sobre o sacerdote Eli, que foi um pai ineficaz. Entenda, esse homem, esse sacerdote, ele cuidou de todo mundo lá fora, que era o povo de Israel, mas ele esqueceu da melhor coisa e da primeira coisa que ele deveria cuidar, da família dele. Então não corra esse risco de cuidar de tudo e de todos lá fora, e não cuidar da sua casa, não cuidar do seu casamento, não cuidar dos seus filhos, porque lá fora é secundário, dentro da sua casa é primazia, é o primordial. O que adianta? Lá fora, seu profissionalismo está tudo bem, mas seu casamento anda mal. Os filhos são rebeldes. Não faz sentido. E um dos pré-requisitos para ser um líder espiritual, um pastor, um obreiro da casa do Senhor, é cuidar primeiro da sua própria família. Porque como que uma pessoa vai ser pastor se ele não administra a própria família? Como que ele vai administrar outras pessoas se ele não dá testemunho dentro da própria casa dele? Eu ouvi uma frase que dizia assim, que a criança vira para a mãe e fala assim: mãe, vamos morar na igreja. A mãe perguntou, por quê? Porque lá dentro da igreja meu pai é bonzinho. Então, Eli era assim, ele cuidou de Israel, mas não cuidou dos filhos. Os filhos estavam vivendo na degradação moral e espiritual, mas ele não cuidou. O povo, Eli, ficou sabendo, porque o povo contou para ele. Em Israel, o pecado desses dois jovens, desses dois homens, era público. O pecado deles, eles não escondiam o pecado, era um pecado escandaloso. E eles não se preocupavam em esconder. E isso chegou até o pai, mas o pai não fez nada. Então o pai foi ineficaz, o pai foi frouxo, foi um banana. Então vamos lá. Na última mensagem eu acabei de dizer, uma família que fracassou. Esse homem era juiz de Israel, mas foi um perdedor dentro de casa. Ele cuidava dos outros, mas ele se esqueceu da sua própria família. E os filhos dele se tornaram profanos, violentos e adúlteros. E a gente percebe que aqui o contraste continua, só que agora o contraste é entre Eli e Samuel. Ele continua sendo mostrado, porque a família de Eli vivia na perversidade, mas Samuel estava servindo no templo. Então aqui se percebe a diferença de um para outro. E a gente vê aqui que a família do sacerdote estava sentenciada a morrer e acabar seu ministério sacerdotal. Mas Samuel, ele estava sendo levantado por Deus para ser novo líder de Israel. Então com Samuel, ele aprende a se comunicar com Deus através da pessoa que ele iria substituir. Normalmente, eu lembrei da história que o Tiago contou uma vez, que ele foi trabalhar e a pessoa que estava lá não quis ensinar para ele a função dele. Ao invés de ensinar, atrapalhou. Depois você pergunta para ele, ele te explica melhor. Atrapalhou. O sacerdote Eli não. A gente tem que entender que o sacerdote Eli ajudou o Samuel, mesmo sabendo que ele assumiria o lugar dele. Entenda uma coisa, na obra de Deus ninguém é insubstituível. Você tem um conhecimento e você tem que passar para frente esse conhecimento. Porque muitas vezes a gente guarda para si com medo de, eu vou perder a minha posição. Não, ensine as pessoas aquilo que você sabe. Passe o conhecimento para outras pessoas, para que quando chegar esse dia dessa última música que eu acho muito bonita, que nós passarmos os portões celestiais, quando chegar o dia onde a morte chegar para nós, ou Jesus voltar, quando a morte chegar, vamos dizer assim, o legado fique. Amém? Então a gente percebe aqui que Samuel aprende a se comunicar com Deus, com a pessoa que ele iria
substituir. Foi através de Samuel, por intermédio de Samuel, e não do sacerdote Eli, que Deus voltaria a falar novamente com o povo. Porque aqui a gente olha, a primeira coisa que a gente vê no texto, verso 1, Samuel é um jovem. Ele é um jovem de aproximadamente 12 anos. E o texto diz aqui, o verso 1, menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Deus chamou um menino de 12 anos de idade. Você sabe o que é um menino de 12 anos de idade? Os meninos de hoje, de 12 anos de idade, o que eles ficam fazendo normalmente? O que eu e você normalmente fica fazendo o dia inteiro. Samuel, com 12 anos de idade, ele estava no templo, apesar da pouca idade, ele já está servindo ao Senhor e ele foi consagrado para servir ao Senhor, porque Ana, sua mãe, o consagra e o entrega no templo para ele servir inteiramente ao Senhor. Só que ele estava no templo não para servir o sacerdote. Ele estava no templo servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Eu vi um absurdo, não vou falar a denominação da igreja, mas é um pastor de uma igreja. Primeiro ele já chega, nada contra, mas ele já chega na sua Dodge Ram. Uma Dodge Ram é no mínimo 450 mil a 500 mil reais. Ele já chega na sua caminhonete. Aí ele chega, tapete vermelho estendido para ele chega, para, e um rapaz pega e abaixa e limpa o sapato dele. E ele deixa. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, eu fiquei abismado, porque hoje em dia há uma geração de crente que está idolatrando o próprio homem. Idolatrando o pastor, idolatrando uma autoridade, não. Isso não pode acontecer. E se fosse eu ia dar um cascudo. Sai daí, porque você está limpando meu sapato. Então a gente percebe que ele não estava servindo ao sacerdote, ele estava servindo a Deus. É óbvio que nós temos que servir uns aos outros, mas esse homem, esse menino de 12 anos, ele está servindo ao Senhor, ele está dando glória ao Senhor, ele está honrando ao Senhor, ele não está honrando o homem. Então a gente olha que ele servia ao Senhor. Samuel estava servindo ao Senhor num tempo onde Deus não estava falando com o povo. O texto aqui diz que naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então por que Deus raramente estava falando com o povo? Porque os sacerdotes, os líderes estavam em decadência, eles eram corruptos e o povo, vamos supor, eu como pastor, se eu não obedeço a Deus, eu vou te dar exemplo para você obedecer a Deus? Não vou te dar exemplo. Então eles estavam, as visões e a palavra de Deus era muito rara naquele dia. Deus não estava falando com o povo. E esse silêncio de Deus, por não falar com o povo, falar de vez em quando, era um julgamento de Deus. Então se Deus está em silêncio para comigo, com você, tem alguma coisa errada. Se a gente não está ouvindo ou está ouvindo a voz de Deus raramente, é porque a nossa Bíblia está fechada. Porque o pastor Augusto Nicodemos, ele diz assim, acho que foi ele, não é que Deus está em silêncio, é que a nossa Bíblia está fechada. Quer ouvir Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Então, às vezes, não é que Deus está em silêncio, somos nós que não estamos ouvindo Ele falar, através da sua santa e gloriosa palavra. Aqui o julgamento de Deus era o silêncio dele. E é interessante que esse povo, os sacerdotes, eles tinham todo o aparato necessário para servir ao Senhor. Eles tinham o aparato do templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham o sacrifício, eles tinham o santuário, mas eles não tinham o principal. Eles não tinham a presença de Deus. Eles não tinham a presença de Deus. Eles tinham os rituais sagrados, mas era um ritual vazio, era uma tradição morta. Então eu fico vendo o que adianta. É bom ter uma igreja bem estruturada, uma igreja bem decorada, uma igreja bonita, uma igreja chamativa, mas o que adianta ter tudo isso, o templo, o santuário, o sacrifício, os ritos religiosos, mas não ter a presença de Deus? Não faz sentido. Não faz sentido.
Aqui, o capítulo 4, mais à frente, os filisteus invadem Israel e roubam aquilo que era o símbolo da presença de Deus, que era a arca do Senhor. Uma mulher grávida ouve que a arca foi roubada, ela dá à luz a um menino, dá-se a entender que foi um parto forçado, e ela coloca o nome do menino de Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Israel. A presença de Deus foi retirada de Israel. Um escritor, não me lembro o nome, ele disse que nos últimos dias, se Deus retirasse a presença do Espírito Santo dele da igreja, muitos nem iam perceber. Então a gente olha para esse texto, esse jovem estava servindo ao Senhor. Olha isso aqui é fé. Servindo ao Senhor, mesmo quando as visões eram raras, mesmo quando o Senhor não falava e mesmo quando as visões não eram frequentes. Muitas pessoas só servem a Deus quando elas veem um sinal, quando elas estão sentindo. E fé, irmãos, está tudo contrário. As portas fechou, a enfermidade chegou, está tudo contrário. Mas os seus olhos continuam esperando o socorro do Senhor. A sua fé está lá nos altos montes. Esse jovem aqui, ele tinha essa fé. Deus não falava. Deus não se manifestava. Eles não tinham a presença de Deus, eles tinham os ritos sagrados, mas as pessoas iam ao santuário devido a uma tradição religiosa, mas eles saíam sem ouvir a voz de Deus. É você entrar aqui e você sair do jeito que você entrou. Eles não ouviam, eles saíam sem ouvir a voz de Deus. Eles entravam no templo, mas não tinha o principal, que era a presença de Deus. Então, esse jovem servia ao Senhor mesmo tudo isso acontecendo. Então, isso mostra que Samuel era diferente. Ele se destacava. Seja diferente. Deus quer usar você, Deus quer abençoar você, mas fique firme. Deus não está falando comigo, pastor. Continue orando. Pastor, eu começo a orar e as coisas parece que ficam, ao invés de melhorar, elas ficam difíceis. Continue orando. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você não precisa cheirar, você não precisa tocar, você simplesmente precisa crer. O justo vive de fé. Eu creio que o meu Deus é Deus de milagre. Eu creio que Deus está aqui, pois a palavra dele diz, 2 ou 3 se reunindo, ele está presente. Então creia. Eu sei que muitas vezes é difícil crer quando tudo está, nosso chão foi tirado, a nossa base foi tirada, está tudo contrário. Mas eu tenho a certeza que Deus continua assentado lá no alto e sublime trono. E quando Jesus morre, ele disse assim, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou lá, vou preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. E Paulo mais à frente diz assim, vocês não sabem que vocês são um templo e morada do Espírito Santo? Então nós não estamos sozinhos. Amém? Muitas vezes Deus pode ficar em silêncio por vários motivos, mas isso não significa que Ele te esqueceu, isso não significa que Ele te deixou, que Ele te desamparou. O professor, quando ele dá a prova, ele não conversa durante a prova. Lembre da sua época de escola. Quando o professor entregava a folha para você e eu fazermos, ele não falava. Era o seu momento de prova. Amém? Então o professor às vezes te deu uma prova muito grande. Você está buscando resposta dessa prova muito grande. E Deus, como professor, não está te dando a resposta. Faça como Samuel. Continue servindo ao Senhor. Amém? Outra coisa que o texto diz. A princípio, Samuel não compreende o seu chamado. O chamado que Deus o chamou, ele não compreende. Porque o texto aqui diz que Deus rompeu esse silêncio dessas visões que o Senhor falava muito raramente. Quando Deus rompe o silêncio é para chamar Samuel. E Deus, quando Ele rompe o silêncio com um propósito. Para fazer alguma coisa. Deus chamou Samuel para o ministério profético. Alguns personagens da Bíblia, como Isaías, Saulo, Moisés, eles foram chamados para o ministério e eles ouviram o Senhor audivelmente. Eu tenho a forma que Deus me chamou.
Eu poderia ficar aqui o culto inteiro falando dos sinais que o Senhor confirmou ao meu coração de que Ele me chamou, mas não dá tempo. Então a gente percebe que Deus chama Samuel, mas a princípio ele não compreende. E Samuel, por que ele não compreendeu? O Senhor chama Samuel 3 vezes. Só na 4ª vez que ele entende. E por que ele entende? Porque o sacerdote, que era mais antigo, que tinha mais experiência com Deus, falou para ele: quando você ouvir de novo, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Então por que Moisés não compreendeu? Porque ele ainda não conhecia a palavra do Senhor, ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. A palavra de Deus ainda não tinha sido manifestada a ele. É como se os ouvidos de Deus não estivessem afinados, vamos dizer assim, com a voz de Deus. Porque quem já ouviu Deus falar e já teve experiência com Deus, quando Deus falar, você vai ouvir e vai saber que é Ele falando. Não é verdade? Você vai saber que é Ele falando. Porque aqui você conhece a minha voz, não conhece? Se você estiver lá do outro lado, eu te chamar pelo nome, você vai saber que sou eu, não é? Assim é a voz de Deus. E eu tenho certeza absoluta aqui, que todos, em algum momento, em algum instante da vida, Deus falou com você. E tem uma boa notícia para você, a voz dele não mudou. Ela continua sendo a mesma. Amém? Então que o Senhor abra os nossos ouvidos, que os nossos ouvidos estejam afinados com a voz de Deus, para de maneira tal que quando Ele falar, a gente possa ouvir e ouvi-lo obedecendo. Então Deus chamou Samuel por 3 vezes pelo nome. E é interessante que Deus chama pelo nome. Deus chama pelo nome, né? Mas por ele não conhecer a voz do Senhor, ele pensou que era o sacerdote que o estava chamando. E aqui eu vou aplicar essa palavra aqui de não compreender o chamado. Às vezes Deus está nos chamando e a gente não compreende. A maioria dos crentes de hoje não compreende porque não tem discernimento espiritual sobre as coisas de Deus. Não consegue discernir o que é Deus falando, porque você pode ouvir 3 vozes no seu coração, no seu ouvido. Quais são, ao meu ver, ao meu entender? Você pode ouvir a voz do diabo, o seu próprio coração, que é enganoso, e a voz de Deus. Então, na hora da dificuldade, é difícil ter esse discernimento, se é o diabo, se é você mesmo que está falando com o coração, por querer alguma coisa, ou se é a voz de Deus. Por isso que nós temos que orar a Deus para ter sensibilidade, para termos discernimento espiritual, para saber se aquilo que está acontecendo conosco vem de Deus, vem do diabo, ou é invenção do nosso próprio coração. Amém? É difícil, mas se você ter a sensibilidade, meditar na palavra, você vai ter esse discernimento. Eu digo por experiência própria. Se você lê muito Bíblia, você vai ficar pianinho e ouvir a voz de Deus. Vai ficar facinho de você ouvir a voz de Deus. Nas maiores vezes que Deus me usa para falar com alguém, porque comigo tem acontecido o seguinte: eu sento lá durante a semana para escrever, para estudar, para orar, para chegar no culto de domingo, eu faço isso durante a semana. Tenho o meu tempo lá. Normalmente eu começo a orar, aí Deus fala assim: fulano. Eu falo, meu Deus. Liga para o fulano, manda uma mensagem para ele. Aí eu pego o meu celular que está aí gravando, mando uma oração e a profecia vai no pacote. É nesses momentos, aí depois a pessoa liga chorando. Tinha uma irmã que dizia assim, se chorou é porque Deus falou. Ela brincava muito com isso. Então são nesses momentos que a gente tem que ter discernimento espiritual se aquilo que está acontecendo vem de Deus. E essa falta de discernimento tem feito surgir muitos falsos profetas, muitos falsos mestres que têm enganado muita gente. 1 João 4,1 diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então João, quando ele escreve, ele dá uma ordem e justifica essa ordem. Ele diz assim, olha, não creiam em qualquer espírito. Aí ele dá a justificativa. Por quê? Muitos falsos profetas têm surgido. Eu estou pregando aqui para você, né? O incauto, o cego espiritual,
o neófito na fé, o que não tem conhecimento de Deus, se eu falar aqui para ele, sobe na mesa e pula, ele vai achar que é Deus falando, porque eu sou pastor. Mas quem tem discernimento espiritual vai perguntar, por que eu tenho que subir lá? A Bíblia, e qual embasamento que a Bíblia me dá, pastor, para eu subir lá e pisar, e pular? Então a gente percebe aqui, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, e os crentes precisam provar os espíritos para saber se de fato eles procedem de Deus. Você e eu, como cristãos, nós temos que ter atitude crítica com as manifestações que as pessoas dizem ser de Deus. Eu estou pregando para você. Se eu falar alguma coisa aqui que você acha que não está na palavra, é o seu dever. É a sua obrigação chegar até mim depois do culto, falar, pastor, aquilo que você falou, eu não concordo muito bem, não. Tiago fez isso aqui uma vez, né? Eu pregando aqui Mateus capítulo 7, que diz lá, não julgueis para que não sejais julgados. Não é isso que a gente aprendeu? Aí eu peguei o comentário bíblico, li lá, o tema da mensagem era, julgar ou não julgar? Eu posso julgar ou não posso julgar? Aí falava da parte que eu não posso julgar e falava dessa parte que eu estou dizendo, porque a gente pega a parte julgar como se fosse condenar a pessoa. Não, eu uso sempre esse exemplo. Essa carteira aqui é de quem? De quem que é essa carteira? Minha, não é? Não tem dinheiro não, só tem cartão. E só Jesus com os cartão. Mas vamos supor que tivesse R$1.000 aqui, você pega e vai embora com a carteira. Carteira é de quem? Minha. Você levou sem a permissão minha. É o quê? Furto. A lei brasileira condena, muito mais Deus. Ladrão não entra no reino do céu. Aí eu vi a pessoa roubando a minha carteira ou a carteira de alguém. E eu não julgo a atitude errada dessa pessoa. Vem cá. Você pegou a carteira do pastor. Você não é crente? É esse tipo de julgar. Deu para você entender? Então, se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, é o seu dever chamar a atenção dessa pessoa. Se você vê alguém pregando alguma coisa errada, é o seu dever chamar a pessoa e falar, isso que você acabou de pregar não é assim, está errado. Eu já ouvi, vocês lembram, já viram aquele versículo assim, o espírito do profeta é sujeito ao profeta? Você já ouviu esse versículo? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu aprendi de forma errada. Me ensinaram da seguinte forma, o espírito é sujeito ao profeta. O que você entende com o espírito é sujeito ao profeta? Dá-se a entender que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, se sujeita ao profeta. E eu fui ensinado assim. Só que aí com o tempo você vai abrindo a mente, você vai lendo, você vai estudando, o versículo diz, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. É o meu espírito que é sujeito a mim, ou seja, se eu quiser calar a boca aqui, eu calo. Se eu quiser ir embora, eu vou embora. Deu para vocês entenderem? É esse tipo de coisa que o povo de Deus tem que aprender a julgar, porque olha aqui para os filhos de Eli. O pai vendo os filhos fazer a coisa errada, tendo relação sexual dentro da casa de Deus, roubando a casa de Deus, tendo violência com as pessoas que iam na casa de Deus, e o pai omisso, de braços cruzados, não fez nada. Então a gente percebe aqui que a gente tem que testar com a verdade de Deus para saber qual espírito está por trás daquela pessoa. Entenda uma coisa, o diabo, Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz. O diabo, irmão, faz sinal, o diabo faz milagre. O diabo se transforma em anjo de luz, Paulo disse isso. Aí a gente vê as pessoas vai nas igrejas e deixa qualquer um colocar a mão na cabeça. Isso é errado. Então Jesus preveniu sobre os falsos profetas. E Bíblia se interpreta com Bíblia. Não é com o que eu acho. Ah, eu acho, não. Perdão pelo que eu vou dizer, mas o que você acha não importa. Não quero saber o que você acha. Quero saber o que está na palavra. Amém? Então, há uma grande necessidade de discernimento nos cristãos, porque os cristãos hoje, estão perdendo o entusiasmo pela verdade, porque hoje tudo é aceito. Tudo é aceito. Tudo é aceito. Um abestado ajoelha para
limpar o sapato do pastor. É aceito. Eu vi Irmãos, um dia eu vou pegar os vídeos que eu tenho e pôr aqui para vocês verem as aberrações que acontecem. Eu vi um vídeo, acho que era na África, o pastor não podia pisar no chão. Aí os liderados dele, onde ele ia jogando paninho para ele pisar. Essas coisas que acontecem, irmão. Essas coisas têm acontecido. Então, Samuel não conseguiu discernir o chamado de Deus, porque ele ainda, guarde isso, ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Porque Deus falava raramente. Mas os crentes de hoje são crente velho, a maioria são crente velho. E mesmo assim ainda é enganado. Mesmo assim ainda é enganado por falsos profetas. É o que a palavra de Deus diz, o povo perece porque falta conhecimento. Falta conhecimento. Quantos cristãos, quantos crentes tolos que venderam tudo que tinha e deu para a igreja? Tolice. Deus nunca mandou vender tudo e dar para a igreja. Nunca. Amém? Então, Samuel não consegue discernir o chamado de Deus. Então, ore para Deus te dar discernimento. Para Deus te dar sensibilidade para você ouvir Ele falar. Quando Ele falar, você possa ouvi-lo. Amém? Ouvir e saber que é Deus. Porque quando Deus fala, traz paz. Quando é você falando, traz dúvida. Quando é o diabo falando, traz confusão. Então, procura discernir aí. Está trazendo paz? Colossenses capítulo 3,15 diz que a paz de Deus é árbitro, ela é juiz do nosso coração. Tem paz? É um grande sinal de que é Deus falando. Tem confusão? Tem dúvida? Tem medo? É um grande sinal que pode ser você falando. Amém? Aprenda a ter discernimento. E como que você vai ter esse discernimento? Compreender que é Deus falando? É o básico de todo crente. Orando, orar, ler Bíblia, jejuar. Aí você fica, batuta, você fica bom para ouvir Deus. Mas se não orar, se não jejuar, se não ler Bíblia, vai ser igual o sinal de Wi-Fi. Você está vendo o sinal de Wi-Fi aqui? Ninguém está vendo o sinal de Wi-Fi, né? Pega o seu celular para você ver e abre aí para você ver o tanto de Wi-Fi que tem aqui ao redor. Então a gente tem que estar afinado com as coisas de Deus. Às vezes Deus já falou, está falando, mas a gente não captou o sinal ainda. Porque não conseguiu compreender. Amém? Então vamos ligar o Bluetooth aí para conectar com o Senhor Jeová. Terceiro lugar, onde Samuel estava dormindo, quando o Senhor chamou, faz muita diferença. O texto, verso 3 ao 4, diz assim, aqui percebe-se algumas coisas. Eu aprendi isso com o Hernandes Dias Lopes, a pegar o versículo e a destrinchar ele. Algumas coisas acontecem nesse versículo aqui. Eu vou ler e vou parar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Guarde isso, a lâmpada de Deus não tinha se apagado. Outra coisa que acontece, Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Vamos lá? Então o local onde o sacerdote Eli dormia e Samuel dormia no momento é simbólico. Porque o sacerdote Eli estava no seu próprio quarto, separado da arca da aliança. Samuel estava deitado no santuário, onde se encontrava a arca de Deus. O que eu entendo com isso? Samuel estava perto da presença de Deus, simbolizada pela arca da aliança. O sacerdote ali já estava tão afastado de Deus, já estava tão acostumado a não conviver com a presença de Deus, que ele não dormia mais perto da presença de Deus. Então a gente percebe isso, ele estava prestes a ser disposto do seu cargo de sacerdote e ele dormia distante da arca, distante da presença de Deus, distante de Deus. Queridos, a gente não pode ficar longe de Deus, não pode ficar sem a presença de Deus.
Samuel ora ao Senhor, se eu não me engano, é Êxodo capítulo 33. Ele diz, Senhor, o Senhor vira para ele, não é Êxodo não, é Gênesis alguma coisa, enfim. Deus vira para ele, quando Moisés desce com as tábuas da lei, o povo está em pecado, Moisés quebra as tábuas da lei. No próximo capítulo, Deus vira para Moisés e diz a seguinte frase, Moisés, eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo. Você consegue entender a magnitude dessa palavra? O peso que tem essa palavra, Deus virar para alguém e falar assim, eu não vou com você. Vou quebrar seu galho e vou enviar um anjo, mas eu não vou com você. Sabe o que Moisés fez? Cruzou os braços, sentou e chorou? Não. Moisés bateu o pé com Deus e falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. O sacerdote já tinha se acostumado a não ter a presença de Deus. Mas o menino de 12 anos, de aproximadamente 12 anos, dormia perto da arca, símbolo da presença do Senhor. Então a gente tem que estar perto de Deus. A gente tem que estar perto do Senhor. A gente tem que ter a presença de Deus no nosso coração, de tal forma que a gente seja luz para as outras pessoas. Imagina se eu como pastor fosse ficar 24 horas por dia longe da presença do Senhor. Vocês iam chegar aqui e ia sair daqui como entrou, vazio. Porque eu não tenho, se eu não busquei lá atrás. Então a gente olha, outra coisa que acontece nesse texto aqui, o chamado de Deus foi feito antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes, a lâmpada de Deus era um candelabro de ouro. Vocês já viram o candelabro? Ele tinha 7 hastes que ficava no lugar santo. E era dever, era obrigação do sacerdote. Guarde isso que eu vou dizer. Os sacerdotes deveriam manter essa chama sempre acesa. Ela tinha que ficar acesa. Só que a lâmpada da presença de Deus em Israel estava fraca, mas ela não estava completamente apagada. Você já viu vela? Quando ela está quase apagando, você tampa assim com a mão para o vento parar de apagá-la. A vela, a presença de Deus estava tão fraca, mas ela não estava... Não é que Deus é fraco. Amém? Deus é fraco, Deus é forte. A lâmpada da presença de Deus em Israel estava fraca, mas não completamente apagada. E Deus, em sua misericórdia, Ele chama Samuel para manter essa chama acesa. Queridos, Deus não apaga pavio que fumega. Às vezes, você olha para a sua vida, a vida de alguém que está ao seu redor e fala assim, está apagando, está fraco, está debilitado, está desanimado, mas lá no fundo ainda tem uma chamazinha. E quem sabe Deus chamou você. Quem sabe não, certeza, Deus chamou você para manter essa chama acesa. É você chegar, quem sabe você agora está forte, mas do lado do seu tem um que está fraco. E a Bíblia diz, se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um estiver com frio, chega perto do outro que fica quente. E quem sabe nesse momento tem alguém do seu lado que está fraco. A chama dele está quase se apagando. Mas tem alguém do lado que a chama dele está forte. Aí você vai dobrar o seu joelho, vai manter a sua chama acesa e a chama dessa pessoa que está ao seu redor. Vai orar e Deus vai reacender essa chama. Amém? E é interessante que o candelabro ele não era mantido aceso com velas. Porque a gente olha para um candelabro e olha para aqueles candelabros daqueles filmes antigos, de 1800, né? Não era vela. Eles eram mantidos com lamparinas. Por que não era vela? Vela derrete rápido. Vela queima rápido. E as lamparinas, elas permanecem acesas se elas forem abastecidas continuamente com óleo. Elas tinham que ser acesas continuamente com óleo. Se fosse vela, acendia e logo se queimava rapidamente. Aí você pode perguntar, pastor, como que eu vou deixar, porque aqui as lamparinas permaneciam acesas se elas fossem abastecidas, e era dever do sacerdote ver que o fogo estava se apagando,
reacender essa chama. E aqui eu aplico isso na nossa vida. A nossa candeia precisa ser abastecida continuamente com o óleo do Espírito Santo. O candelabro, o fogo, foi Deus que acendeu. Foi uma chama acesa por Deus, mostrando a soberania de Deus. Mas o candelabro, ele se mantinha aceso pelo suprimento diário, mostrando a responsabilidade do homem. Manter a chama acesa é responsabilidade sua. Manter a chama acesa é responsabilidade minha. É você que tem que manter essa chama. Então Deus acendeu essa chama em nós, mas nosso dever é manter essa chama acesa. É nossa. É você que tem que manter essa chama acesa. Era o sacerdote que estava deixando a chama se apagar. Era o sacerdote que tinha deixado a chama, que a presença simbolizava a presença de Deus, se apagar, se afastar. Então, quem sabe, a gente não está mantendo essa chama acesa. Efésios, Paulo disse assim que ser cheio do Espírito Santo é uma experiência contínua. Ele diz lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Esse verbo enchei-vos do Espírito Santo é no contínuo da língua grega. Significa que tem que ser feito todos os dias. Todo dia a gente tem que acender essa chama. Todo dia a gente tem que manter ela acesa. Ir lá tirar a cinza e manter essa chama acesa. É uma experiência contínua e progressiva. E hoje é um dia onde nós estamos reabastecendo as nossas lamparinas. Para enfrentar a semana. Para enfrentar a semana. Então dá para você entender que quando você deixa de vir na igreja, quando você deixa de ler Bíblia, quando você deixa de orar, quando você deixa de jejuar, esse fogo, a tendência dele é se apagar. É por isso que a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. É por isso que a Bíblia diz, medita nela de dia e de noite. Salmo 1 dizendo, porque Deus sabe que essa chama que está em nós, se ela não for mantida acesa continuamente, o fogo de Deus, que simboliza a presença de Deus, vai se apagar. A pessoa vai perder a comunhão do Senhor. Amém? Então, Samuel dormia, mas ele dormia perto de Deus. O sacerdote, a lamparina dele já estava se apagando. O juízo de Deus viria sobre ele. A grande pergunta é, como anda a sua lamparina? Como anda a sua comunhão com Deus? Como anda a sua confiança em Deus? A sua chama com o Senhor aqui dentro do seu coração? Está acesa? Está aquele fogo vivo? Não é? Porque tem o fogo, que ele é fogo, mas ele está morrendo. Se olha para ele, é fogo. Mas é um fogo que, se ele não for alimentado novamente, ele vai se apagar. Mas, ao contrário, desse tem aquele que é um fogo vivo. É nítido, é só você olhar para a pessoa. É só você olhar para a vida da pessoa. Você olha para a pessoa e ela está assim, ó. Você conversa com ela, só murmuração, só reclamação, só problema, que a boca dela põe para fora, porque o coração dela, a chama está se apagando. Fogo, ela tem fogo, mas é um fogo que está morrendo. Aquele que tem fé, ele tem um fogo vivo, ele tem problema, mas você conversa com ele, ele não fica falando do problema, ele fica falando do Deus que resolve o problema. Ele fica falando do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que liberta, do Deus que transforma, do Deus que abre porta onde não tem porta. Porque o fogo, a chama está acesa. Amém? Então que em nós essa chama esteja acesa. Porque você já percebeu que fogo, quando ele está aceso, ele propaga? Um crente, um graveto aceso, ele vai propagar e vai incendiar outro crente. Mas se o fogo estiver morrendo, como que um fogo morrendo vai incendiar outro cristão? É por isso que a gente tem que ter a chama acesa. Para incendiar outras pessoas, me ajuda aí, para contagiar outras pessoas. Para chamar outras pessoas para a igreja. Para mostrar a Deus para as outras pessoas. É isso que a palavra de Deus diz. Já está acabando meu tempo, pastora? Que a pastora levanta, está acabando meu tempo. Então a candeia precisa ser abastecida continuamente. É você que tem que abastecer ela. É você que tem que abastecer.
E às vezes eu gosto de orar pelas pessoas, eu amo orar pelas pessoas, é necessário orar pelas pessoas, esse é o meu papel. Mas há um momento que você tem que orar lá no seu secreto. É lá no seu secreto. É quando você estiver sozinho. É quando você levou seus filhos para a escola. É quando você está sozinho no seu carro. Você coloca um louvor. É ali que a chama vai ser mantida acesa. É aqui, ó, que a chama vai ser mantida acesa. É quando você está fraco, aí você liga para o pastor. Pastor, vem aqui na minha casa. Os irmãos aqui, eles não me dão problema, eles não me convidam para nada. Nem para comer eles me convidam. Né, Fernando? Então mantenha essa chama acesa, amados. Se a sua lamparina está se apagando, não deixa ela apagar, não. Se nós estamos dormindo longe da presença de Deus, o Senhor está nos despertando. Amém? Em quarto lugar, Samuel, apesar de não ter compreendido ao primeiro momento o seu chamado, ele responde ao chamado de Deus. Deus chama ele 4 vezes. Nas 3 primeiras vezes, ele pensou que fosse o sacerdote Eli. É por isso, nas 3 primeiras vezes, ele foi até o sacerdote. É por isso, irmãos, porque ele não compreendeu, ele pensou que era Deus. E eu te digo algo, é necessário ter conselheiros para você saber discernir, para você saber compreender o que está acontecendo. A palavra do Senhor diz, não havendo conselhos sábios, o povo vai cair. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Ele foi 3 vezes no sacerdote. Por 3 vezes o sacerdote manda ele dormir. Vai dormir, meu filho, vai dormir, meu filho. Na 4ª, o sacerdote fala, tem alguma coisa errada. Aí ele, como ele era sábio, apesar de todo o seu pecado, ele orienta Samuel a responder à voz divina, dizendo-lhe, quando Deus te chamar de novo, você vai dizer da seguinte forma, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Por isso, há momentos da vida que você precisa de conselho. Você precisa de orientação, você precisa... É triste eu fazer isso. Mas você precisa de alguém que tem isso aqui, ó. Cabelo branco. 25 anos quase servindo ao Senhor. Só de pastor mais de 20. Acho que eu sei um pouquinho, não é para você me idolatrar não, tá? Não estou puxando sardinha para o meu lado não. Mas você já ouviu a expressão, 2 cabeças pensam melhor do que uma? Não é? Então, Deus estava chamou esse homem para ser profeta, sacerdote e juiz. Então, Samuel não tinha idade, ele não tinha posição nem experiência, mas Deus chama Samuel. Então, para ser chamado por Deus, não precisa ter idade, não precisa ter posição, não precisa ter experiência para ser chamado por Deus. Para ser chamado por Deus, sabe o que precisa ser feito? Ouvir Deus, e não só ouvir e obedecer. Foi o que aconteceu com Samuel, ele ouve e não só ouve, ele ouve e obedece. Hoje os crentes de hoje ouvem, mas não obedece. Ouve, mas não obedece. Então, a gente olha para esse jovem, ele responde ao chamado de Deus. Queridos, Deus está te chamando. Isso eu posso te afirmar com toda a certeza, com toda a convicção da minha alma. Deus está te chamando para alguma coisa, aqui nessa igreja e no ministério. No seu ministério. Deus está te chamando para você fazer alguma coisa para Ele e para a obra dEle. Certeza absoluta que você ouve a voz de Deus martelando a sua mente. E você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. E a Bíblia diz, quem sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Você não está respondendo o chamado de Deus. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus é longânimo, Deus é clemente, Ele é compassivo, mas chega um momento que se você e eu não aceitarmos o chamado dEle, que nós já ouvimos, sabe o que vai acontecer? Ele vai tirar você e vai chamar outro,
que ouve e obedece. Que ouve e obedece. Na obra de Deus não tem ninguém substituível, não. Os meus filhos estavam aqui ensaiando com a minha irmã. Aí eu peguei e falei para o Mateus, o violão está mais alto do que o teclado. Aí ele pegou e brincou comigo, falou, não pai, porque eu sou estrelinha, eu quero aparecer mais. E foi lá e abaixou. Aí eu brinquei com ele e falei, o Deus que eu sirvo tem costume de derrubar a estrelinha do céu. Ele foi lá e abaixou, foi só uma brincadeira que a gente fez. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você não aceitar, não responder o chamado que Deus está te chamando, a obra não vai parar. Se eu parar, Deus levanta, clama, as pedras clamam. Ah, pastor, não sei. Sabe. Certeza que sabe. Se eu posso afirmar, eu tenho certeza que Deus já falou com você para você fazer alguma coisa para a obra dele. Tenho certeza. Tenho certeza, mas o problema nosso é que nós, no sangue nosso, aqui tem o sangue de Jonas, que sabia o que tinha que fazer, mas não fez. Sartou fora na braquiara, entra no barquinho e foi embora Jonas, pensando que podia pedir demissão do chamado dele, só que lá no mar, deu ruim para Jonas. Aí sabe o que acontece? O peixe engole Jonas. E sabe onde o peixe vomita Jonas? Onde o peixe leva Jonas? Aonde Jonas não queria ir. Na praia de Nínive. Então, te dou um sábio conselho de um pastor que já tem 25 anos de cristão. Não adianta você fugir. Deus vai te achar. Deus vai te achar. E hoje ele te achou. Amém? Então, responda ao chamado de Deus. Como saberão se não há quem pregue? É o que diz a palavra de Deus. A quem eu vou enviar? É o que diz a palavra de Deus. Aí você pensa assim, eu não sei falar, pastor, igual o senhor sabe falar. Não sei falar igual o Tiago tem falado. Né? Você pode fazer qualquer coisa. Eu conversei com a menina da Cláudia. Ela veio me pedir oração aqui, eu falei, Laura, você não quer fazer nada não na igreja? Ela, eu quero. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, Deus vai te usar naquilo que você tem mais facilidade e habilidade, que é o seu dom. Aí ela pega e vira para mim e fala assim, eu gosto de criança. Eu falei, opa! Nós estamos precisando. Traz sua carteira que nós vamos assinar. Salário é ir para o céu. E ter dor de cabeça com o menino. Está contratada, está lá. Já tem mais uma. Então, queridos, é aquilo que você tem facilidade. Olha aí, irmã Sandra. Tem facilidade de cuidar de menino, fazer essas coisas lindas e maravilhosas. É o dom e o talento que ela usa, sempre usou. Aí tem gente que tem dom e tem talento, mas é o que eu sempre costumo dizer, tem talento, mas talento. Talento. Tá assim, quase parando, faz nada. Aí fica pensando que a obra é para ser feita só pelo pastor. Irmão, tem 12 anos que a igreja vai fazer. Nesses 12 anos, não vou falar tudo, porque senão eu começo a chorar, mas nesses 12 anos, teve momentos que veio só eu, meus filhos, nesses 12 anos. Tinha ninguém aí, Eu dobrava o joelho, orava e ia embora. Nesses 12 anos, eu pregando a palavra para 1, para 2, para 3, para 10, para 15, para 20, porque eu entendi que eu fui chamado por Deus, eu não posso parar. Não posso parar. Porque eu sei que se eu parar, Deus puxa o meu tapete. Então, às vezes não, eu afirmo com toda certeza, você tem certeza do que é para ser feito. Não espere só em mim. Chegue até a mim e diga assim, pastor, eu quero fazer isso. Vamos fazer? Irmão, de pronto eu vou dizer vamos.
Porque eu preciso de mão de obra, eu preciso de gente. Sabia que quando eu vou terminar aqui, mas você sabia que quando vai fazer alguma coisa na igreja, igual o exemplo, as cadeiras, vamos fazer, dinheiro não faltou. Sabe o que faltou? Ânimo, disposição, empolgação, atitude, envolvimento de muitos. Que ficou assim, a cadeira, né? E às vezes eu esperei, não dinheiro. Sabe que eu não esperei dinheiro, muitas vezes eu não espero dinheiro, eu espero da igreja envolvimento, empolgação. É chegar em mim e dizer assim, não pastor, que bênção, vamos trocar as cadeiras, né? Nós não temos dinheiro, mas nós vai conseguir, vai dar certo, pastor. Isso para mim faz toda a diferença. Agora quando eu não ouço nada, parece que eu estou lutando sozinho. Aqui é um desabafo que eu faço. Parece que eu estou lutando sozinho. Apesar de eu saber que eu não estou lutando sozinho, mas às vezes o silêncio de vocês, ele mostra uma coisa que às vezes não é. Então Deus precisa de pessoas que se dispõem a fazer, pessoas que tenham ânimo. Amém? Pessoas que se envolvam, pessoas que sejam animadas. Então você tem um talento, mas às vezes você está lento. Amém? Vamos ficar de pé? Domingo que vem a gente mata Ófine e Finéias e o pai dele. Porque eles morrem. Literalmente. Não deu tempo, o pastor fala muito. Sabe que o sacerdote Eli, a morte dele foi estranha. Ele ouve que a arca foi roubada e ouve que os seus filhos morreram no mesmo dia, na mesma hora, e ele está sentado na cadeira encostado, a cadeira quebra, ele cai e quebra o pescoço. Morte boba, né? Mas assim morreu o sacerdote Eli. E eu já adianto aqui, ele morreu, a Bíblia diz que ele estava gordo, isso cooperou para isso, não é gordofobia, que hoje não pode falar nada, né? Mas por que ele estava gordo? Porque ele tinha se acostumado e estava vivendo junto com o pecado dos filhos. Então ele comia muito. Vamos lá? O que nós vamos orar hoje? Senhor, você vai orar assim, não deixe essa chama se apagar. Hoje eu peço que o Senhor reacenda essa chama em mim. Eu quero não dormir longe da sua presença, eu quero dormir junto da sua presença. Eu preciso do Senhor. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração essa noite. Ore comigo. Pai, aqui estamos no nome de Jesus. Crendo, ó Deus, que o Senhor é um Deus que está presente, um Deus de perto e não um Deus de longe. Nós vimos, ó Deus, o sacerdote dormindo longe do Senhor. Mas quando o Senhor chama Samuel, ele está, ó Deus, dormindo junto à arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos nos afastando e dormindo longe, ó Deus, da presença do Senhor. Ó Deus, as lamparinas eram acesas pelo Senhor, mas o dever de manter acesa era, ó Deus, do sacerdote, era pessoal, mostrando a responsabilidade que cada um tem. Nos ajuda em o nome de Jesus a manter, ó Deus, a chama do Senhor acesa em nós. Se essa chama está se apagando, ó Deus, que o Senhor tenha piedade de nós. E, ó Deus, faz esse fogo que está morrendo, ó Deus, ser reaceso, que nós sejamos reavivados. A Tua palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Venha encher essa igreja com o Senhor. Venha encher o nosso coração com o Senhor. Venha encher a nossa casa do Senhor. Demanda a graça, a vaca e a sévia, que nós sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva o nosso coração. Em o nome de Jesus, eu oro a Deus para que nós tenhamos discernimento das coisas do Senhor, porque Samuel não conseguiu compreender, ele não conseguiu ao primeiro instante entender que era o Senhor chamando. Muitos aqui não conseguem te ouvir, não conseguem entender e discernir, ó Deus, a voz do Senhor.
Faz o teu povo te ouvir, Pai. Faz o teu povo te reconhecer a voz do Senhor chamando. Porque muitas vezes o Senhor nos chama, mas nós não conseguimos discernir, porque nós não paramos para te ouvir. Ramanda graça vai, de graça vai. Ramandak, ramandei, savei. Faz o teu povo te ouvir, Senhor. Na época de Samuel, ó Deus, ele servia o Senhor mesmo não te ouvindo. Muitas vezes nós não estamos te ouvindo, Pai. Mas isso não significa que nós devemos parar de adorar ao Senhor. Mesmo não te ouvindo, mesmo não te sentindo, mesmo não tocando, mesmo, ó Deus, tudo estando dando errado e tudo estando ao contrário, nós continuaremos olhando para o céu. Eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Porque o justo vive de fé, ele tem que crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ó Deus, mesmo nós não sentindo, mesmo as coisas estão totalmente fora do nosso controle, mas o Senhor continua controlando a nossa vida. A nossa vida não é um acaso do destino. Samuel ouviu o Senhor, ele ouviu o chamado do Senhor. O Senhor tem chamado glorioso aqui, ó Deus, nessa igreja, mas muitas vezes, muitas pessoas ó, estão de braços cruzados, só cobrando os outros, ó Deus, esperando que os outros façam. Mas é necessário que cada um se posicione, é necessário que cada um se coloque na brecha em favor da sua obra. Porque o Senhor está procurando pessoas que se disponham, pessoas que tenham ânimo, pessoas, ó Deus, que são desprendidas, ó Deus, de coisas que as impedem de seguir o Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres nessa igreja, servos e servas que servem não a mim, mas que servem ao Senhor. Homens que adoram ao Senhor e não a mim. Homens e mulheres, ó Deus, que tenham a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Nós precisamos de obreiros, Pai. Nós precisamos de pessoas dispostas a nos ajudar. Pessoas, ó Deus, que estejam dispostas, ó Deus, a cumprir com o chamado. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Há muita coisa a ser feita aqui no Ministério Crescer em Cristo Jesus, e Tu sabe. Muita coisa parada. Muitos planos que estão engavetados, e eu preciso de ajuda. Amai, crasa, vai, candará. Me manda, grai, somente, calabasumene, calabasébia. Levanta, Pai, profetas. Levanta homens, levanta mulheres, ó Deus, que sejam, ó Deus, dispostos, que não vivam de empolgação de alma. Que não vivam, ó Deus, de paixão, porque, ó Deus, a paixão logo vai se acabar, mas que tenham amor pela obra. Pessoas que são chamadas pelo nome. Eu oro em nome de Jesus, te pedindo que o Senhor reacenda a chama do Senhor em nosso coração, para que nós sejamos, ó Deus, propagadores desse fogo santo do Senhor, para, ó Deus, contagiar outras pessoas com a presença do Senhor. É o que eu te peço, que a presença do Senhor manifesta nessa igreja, transborde direita e esquerda, frente e retaguarda, que o setor central seja impactado pela sua presença, que os setores, ó Deus, adjacentes possam sentir a presença do Senhor nessa igreja. É o que eu te peço, e é o que eu oro, no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Deus hoje reacendeu a chama no seu coração. Eu tenho certeza disso. Se você estava desanimado, cabisbaixo, abatido, hoje aqui, ó, você vai sair daqui, abrir aquela porta, passar aquela porta ali, diferente. Não por causa de mim, mas por causa disso aqui foi pregado, ó. A palavra de Deus não volta vazia. Assim como a chuva que desce e rega a terra e produz fruto, a palavra de Deus não volta vazia. A nossa alma hoje está cheia de Deus, porque nós estamos perto de Deus. E você vai enfrentar essa segunda-feira de cabeça erguida, e a sua vida vai ser um referencial da presença de Deus durante essa semana. Onde você for, guarde isso, onde você for, a presença de Deus vai estar lá.
E o ambiente vai ser mudado, o ambiente vai ser impactado, porque você foi cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. Amém? É o que eu creio, e é o que eu oro, e é o que eu profetizo sobre a sua vida. Nós vamos orar e dizimar, lembrando que nós ainda precisamos pagar as cadeiras. Amém? A fidelidade, graça e amor me levantaram, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do teu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, lembro de ti, preciso de ti. Amém? Vamos orar? Não precisa correr não, dona Tereza. Amém. Para quem passou 2 meses no hospital, tá bom, né? Quase correndo a maratona. Amém? Vamos orar. Quero agradecer a presença do Aldo, sua esposa. Bom ver vocês aqui. As portas estão sempre abertas. Amém? E que Deus abençoe você, sua saúde, sua família, no nome de Jesus. O Aldo é irmão da irmã Sheila, que congregou aqui conosco. É uma família que eu tenho muita estima. Mande um abraço para o seu pai, para sua mãe. Amém? Que eu tenho muito carinho por eles, por todos eles. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E lembrando que dia 8, eu não abro mão de vocês aqui. Vai ser aniversário da igreja, eu espero que esteja todo mundo aqui, não posso te obrigar, mas vai ser o aniversário da igreja. Nós vamos fazer eu ia contratar uma cozinheira para fazer a comida, mas eu achei o valor um tanto caro, e nós preferimos fazer, cada um traz um prato de comida, amém? Acho que não fica pesado, fica fácil para todo mundo. Você traz um arroz, uma carne, traz frango, que depois, quem falou peixe? Na hora que você terminar aqui, você sobe, nós vamos conversar na sala pastoral. Não é? Traz peixe não, irmão. Peixe é pecado, entrar peixe nessa igreja. Amém? Então, dia 8 vai ser o aniversário da igreja, aí você traz um prato de comida, um sorvete, um refrigerante. E quando faz assim, sobra comida, todo mundo come e a gente vai adorar o Senhor.